O cristão é liberto da iniquidade pelo sangue de Cristo. Parte 04, dia 5 de março de 2025. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou nas cadeias das trevas, para serem reservados para o juízo. 2 Pedro 2,4. Tem lugar com a humanidade no paraíso, e a ira estava em seus calcanhares ali. O estado próspero de Adão foi rapidamente transformado em miséria. O próprio terreno em que o pecador pisa é amaldiçoado por causa dele. O pecador, em seu estado pecaminoso, está em estado de ira. Permanece sobre ele. João 3,36. O céu nunca clareia sobre ele, enquanto ele é um pecador. Mesmo com seus próprios filhos, Deus escreve sua indignação nele. João 12:24. Quem deu Jacó por despojo e Israel aos salteadores? Não o fez o Senhor, aquele contra quem pecamos? A terra é feita para gemer debaixo dela, e quando o fim chegar, a criação contaminada tem que passar pelo fogo para purificá-la. Mas, acima de tudo, veja como ele buscou o pecado em seu próprio filho, embora fosse apenas sobre ele por imputação. Romanos 8:32. Ele não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Os pecados dos eleitos se encontraram com ele, e, portanto, as dores da ira se encontraram nele e não o deixaram, até que o trouxeram ao pó da morte. 3. Se afastar-se dele é o único testemunho do amor de suas criaturas por ele que requer e nada menos pode ser aceito. Ele não busca rios de óleo, nem outros sacrifícios caros, mas ele mostrou a você, o homem, o que é bom, e o que o Senhor exige de você, senão que pratique a justiça e ame a misericórdia, e ande humildemente com o seu Deus. Se ele os chama para dar suas vidas por ele, é apenas no caminho de se afastarem do pecado. Caso contrário, não é aceitável nem exigido, mas sua lei é: sofra qualquer coisa em vez de pecar. Contemple-o em uma palavra: vocês que amam o Senhor odeiam o mal. Salmo 97:10. B. O pecado é um mal, é um grande mal aos olhos dos verdadeiramente piedosos. Sempre que os olhos de qualquer pessoa são abertos pela graça, imediatamente eles têm esta mente, enquanto o resto do mundo iludido abraça a serpente em seu peito. Eles são para fugir dela de qualquer forma. Se eles perdem essa opinião a qualquer momento, é devido à perda de sua luz, por terem adormecido. Mas em seu julgamento estabelecido, é o pior dos males. Por de todos os males, ele está próximo de seus corações e produziu as mais pesadas queixas e gemidos. Salmo 51:3, Lamentações 4:17. Ouça a reclamação de Paulo. Romanos 7:24. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Alguma vez perseguições, prisões, censuras, ou todos os males que ele sofreu, atraíram tal queixa dele. Nas tribulações ele se alegrou, na prisão ele cantou, mas nos grilhões do corpo da morte, ele geme como um moribundo. 2. Pecado ou sofrer sendo colocado à sua escolha? Eles sempre, quando eles mesmos escolheram sofrer em vez de pecar. Atos 20:24. Mas nenhuma destas coisas me comove. Nem considero minha vida preciosa para mim mesmo, para que eu possa terminar a minha carreira com alegria
e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. É verdade, um homem piedoso pode às vezes ser confundido para não ver uma coisa como pecado que é pecado. Não, às vezes, na pressa da tentação, para evitar o sofrimento, ele pode cair em pecado contra a luz. Mas, de outra forma, pela graça divina, eles escolherão a pobreza, a prisão, o banimento, a morte em vez do pecado, mesmo o maior mal temporal, ao invés do menor pecado. Assim, a nuvem de testemunhas deu seu testemunho. Destes, eles não aceitaram libertação, para que pudessem obter uma melhor ressurreição. Hebreus 11:35. 3. O pecado é, de fato, em sua própria natureza e propriedades, o maior de todos os males. Para tornar isso evidente, considere a. Que de todas as coisas, o pecado é mais contrário à natureza de Deus que o bem principal, e, portanto, é o mal principal. Levítico 26. E andar contrário a Deus é pior do que todos os males penais. Estes se encontraram em Jesus Cristo, que era Deus tanto quanto o homem. Mas o pecado não foi encontrado nele. Hebreus 7:26. Para tal sumo sacerdote se tornou-nos, que é santo, inofensivo, imaculado e separado dos pecadores. Deus é o autor dos males penais, mas é uma blasfêmia lançar o pecado sobre ele. Isso luta contra Deus, e como se diz, o pecador, na medida em que está nele, destrói a natureza de Deus, o destrona e atinge o seu próprio ser. Deus, jurando por sua santidade, jura por si mesmo. Mas nada é tão oposto à santidade quanto o pecado é. Nada pode ser mais ou tanto. Não. É a própria coisa que torna o diabo mau. E, portanto, é mais mau do que até mesmo o diabo. Considerar. B. Esse pecado é muito contrário à natureza racional. A razão correta o condenará e nenhuma razão o aprova, mas como cego e preconceituoso, degrada os homens e os torna como animais, os mais imundos dos animais, cães e porcos, segundo Pedro 2:22, mais bestiais do que os próprios animais, Isaías 1:3. O boi conhece o seu dono e a jumenta a manjedoura do seu dono, mas Israel não sabe. O meu povo não considera. Assim, o homem ímpio é um homem vil, embora nunca tão honrado. Salmo 15:4. Portanto, embora haja alguns que se gloriem em sua vergonha, o pecado é uma obra das trevas, que nenhuma pessoa normalmente está disposta a gerar. O pirralho monstruoso. Considerar. Se esse pecado é a deformidade da alma. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.